Em um vilarejo tranquilo, onde os dias passavam devagar e os sonhos raramente se realizavam, vivia uma jovem chamada Camila. Órfã desde os 5 anos, após perder os pais em um incêndio devastador, ela foi acolhida por uma família que jamais a enxergou como parte do lar, apenas como uma ajudante gratuita. A nova família de Camila era cruel. Ela precisava acordar antes do sol nascer para varrer o quintal, preparar as refeições de todos, buscar água de um riacho distante e esfregar o chão até brilhar. Mesmo exausta e com fome, nunca recebia compaixão. Quando reclamava, os pais adotivos diziam: "Estamos te fazendo um favor deixando você viver aqui. Não se esqueça disso." A filha biológica deles, Ntawan, Lorena, era o oposto de Camila. Mimada, vaidosa e convencida, Lorena adorava roupas caras, maquiagem e tudo que brilhasse. Detestava qualquer tarefa doméstica e vivia pintando as unhas com cores chamativas. Passava horas diante do espelho repetindo: "Um dia ainda vou me casar com um milionário e sumir deste lugarzinho de fim de mundo." Os pais de Lorena a idolatravam. Para eles, ela era a chance de escapar da pobreza. Com frequência, o pai dizia a Camila: "Olhe para você. Quem em sã consciência se casaria com uma menina como você? Nem um lavrador te quer. Imagina um homem rico." Camila sempre baixava a cabeça, guardava a dor no peito e escondia as lágrimas no silêncio. Mas numa tarde abafada, o destino bateu à porta. Um carro preto e reluzente entrou no terreno da casa, levantando uma nuvem de poeira. O veículo parou em frente à varanda e dele desceu um senhor elegante, alto, vestido com um terno impecável. Seu nome era Senhor Antônio, um empresário respeitado na capital, conhecido por sua fortuna e influência. "Vim fazer um pedido especial", disse ele, sentado confortavelmente na sala. "Meu filho está pronto para se casar. Procuramos uma moça educada, de boa índole, alguém que saiba apoiar e entender um homem como ele." Os olhos do pai de Lorena se arregalaram. "O senhor está falando da nossa Lorena?" Sênior Antônio sorriu com educação. "Se for possível, ouvimos bons comentários sobre a sua família." O homem estufou o peito de orgulho. "Claro, claro. Nem precisa explicar muito. Minha filha é lindíssima. Será uma honra vê-la casada com alguém da sua estirpe." "Ótimo", respondeu o senhor Antônio, levantando-se. "Voltaremos em 3 dias para a cerimônia de apresentação. Meu filho virá comigo. Peço que a moça esteja pronta." A mãe de Lorena já dançava pela casa. "Aleluia! Deus ouviu nossas orações. Um milionário na família." Assim que o visitante se foi, o pai correu para o quarto. "Minha filha, prepare-se. Em 3 dias conhecerá seu noivo. Ele é filho de um homem riquíssimo. Você tirou a sorte grande", disse com desdém olhando para Camila. "Ao contrário da inútil Ali, que nem para chamar a atenção de um pedreiro serve." Lorena riu. "Pai, pelo menos deixe eu ver o rapaz primeiro. Ele é bonito? Tem ombros largos?" "Isso não importa", respondeu o pai. "O pai dele não trouxe foto. Só sei que você está prestes a se casar com um homem cheio de dinheiro. Já é o suficiente." Naquela noite, Lorena sonhou com mansões, viagens de jatinho e festas de gala. Repetia para si mesma: "Adeus, vida de pobre. Quando eu for esposa de milionário, não vou nem olhar para essa gente daqui." Enquanto isso, Camila limpava a cozinha em silêncio, com o coração apertado. Por que ninguém perguntou por mim? Será que eu não mereço ser amada também? Enfim, o grande dia chegou. A casa foi toda arrumada. Cadeiras de plástico foram colocadas sob uma lona branca. Vizinhos apareceram para acompanhar a novidade. Lorena estava deslumbrante em seu vestido novo com um sorriso confiante. "Espero que ele seja alto", sussurrou a mãe, "e que tenha cheiro de dólar." 2 SUVs pretos entraram na propriedade. Todos se levantaram. Sênior Antônio saiu primeiro, vestindo um traje social tradicional cor creme, imponente. Logo depois, a porta de um dos carros se abriu novamente. Um homem jovem, alto, desceu calmamente. Usava óculos escuros e segurava uma bengala branca. Caminhava com a ajuda de um motorista. O sorriso de Lorena não mudou. Ainda acreditava que aquele era seu príncipe encantado. Sênior Antônio pigarreou: "Este é meu filho, Felipe." Se ataque, né?
Ele é quem deseja se casar com a sua filha Lorena. A plateia aplaudiu educadamente. Foi então que o senhor Antônio acrescentou: Me desculpem por não ter mencionado antes a condição do meu filho. Achei que não era necessário. O sorriso no rosto de Lorena sumiu na hora, como se tivesse evaporado. Ela se virou lentamente para Menano. Felipe, os olhos arregalados, a boca aberta. O quê? Gritou indignada. Cego? Você quer dizer que ele é cego? O silêncio caiu como uma nuvem sobre todos. O pai de Lorena sussurrou: Filha, por favor, mantenha a calma. Mas Lorena explodiu. Nunca! Eu não vou me casar com um homem cego, esbravejou. Por que esconderam isso da gente? Isso é um absurdo. O senhor Antônio ficou visivelmente constrangido. Lorena, minha querida, ele pode não enxergar, mas é um homem bondoso, sábio, generoso e tem muito amor para oferecer. Ela soltou um suspiro alto de desprezo. Amor, com que olhos ele vai cuidar de mim? Eu sou bonita demais para isso. Como vou casar com alguém que nem pode ver meu rosto? Felipe, deu um passo à frente com voz calma e sincera. Por favor, Lorena, eu te escolhi com o coração. Não faça isso comigo. Lorena deu uma risada seca e amarga. Coração? Como pode me amar se nunca nem me viu? Isso é ridículo. Eu não aceito. Nunca. O clima mudou completamente. Os sorrisos sumiram. Os cochichos começaram. A celebração virou uma cena de tensão. As pessoas começaram a comentar em voz baixa, balançando a cabeça em reprovação. Camila, lá no fundo, observava tudo em silêncio, com o coração acelerado, os olhos fixos em Felipe. Lorena ficou ali, com os braços cruzados, o queixo erguido, orgulhosa e furiosa. O pai dela, vermelho de vergonha, tentou conter o estrago. Sênior Antônio e Felipe, profundamente desconfortáveis, voltaram ao carro. O pai de Lorena correu atrás deles até o portão, tentando reverter a situação. Por favor, senhor, isso foi só um mal-entendido. Jovens, às vezes, se exaltam. Podemos conversar com calma. Senhor Antônio não sorriu. Abriu a porta do carro com firmeza e disse friamente: Depois conversamos. O carro partiu devagar, deixando para trás um clima pesado e um pai furioso. Assim que o carro sumiu da vista, o pai de Lorena se virou para ela, tomado pela raiva. Você vai se casar com esse homem, sim. Sabe quanto dinheiro eu já peguei com eles? Eu não vou devolver um centavo. Lorena revirou os olhos. Então por que não me contou antes que ele era cego? Queria me vender sem nem me dizer a verdade? Isso não é da sua conta, gritou ele. Você é minha filha e vai fazer o que eu mandar. Lorena olhou para o lado com desdém e disse com sarcasmo: Então case logo aquela inútil da Camila com ele. Camila? O homem perguntou confuso. É, a órfã, aquela que vive aqui de favor, nunca serve para nada. Pelo menos agora pode ser útil e fazer algo por essa casa. O pai ficou pensativo por um momento. Seus olhos brilharam com uma ideia repentina. É mesmo, você tem razão. Excelente ideia. Camila não é minha filha de sangue. Se algo der errado, ninguém vai me cobrar nada. Ele começou a andar de um lado para o outro, animado. Isso, ela vai casar com o filho do senhor Antônio. Isso vai resolver tudo. Lorena gargalhou e se jogou na cadeira. Ótimo, que ele aceite a Camila. Afinal, ele é cego mesmo. Não vai notar a diferença. Sem perder tempo, o pai correu para dentro da casa e pegou o celular. Ligou imediatamente para o senhor Antônio, que ainda estava a caminho de casa com o filho. Alô, senhor. Por favor, me perdoe pelo que aconteceu há pouco. Foi só um choque inicial. Jovens são imprevisíveis. O senhor entende, não é? O senhor Antônio ficou em silêncio. O homem insistiu. Mas veja bem, eu tenho outra filha. O nome dela é Camila. Uma moça calma, humilde, muito dedicada. Totalmente diferente da Lorena. Se seu filho não se importar, ela pode se casar com ele. Houve uma longa pausa. Então o senhor Antônio respondeu: Deixe-nos chegar em casa. Vou conversar com meu filho primeiro. A ligação terminou e o pai de Lorena sorriu como quem acaba de vencer uma batalha. Voltou para a sala com passos firmes.
Olhou para a filha e disse com raiva contida: é bom você rezar para aquele bilionário cego aceitar se casar com a Camila. Porque se ele não aceitar, essa casa vai virar um inferno. Lorena deu de ombros com desdém. Ele vai aceitar, ué? Que outra opção ele tem? Nem sabe como ela é. É cego. Pode botar uma máscara de gorila nela que ele nem vai notar. Os dois caíram na gargalhada. Mas do outro lado da casa, em silêncio, Camila McNabama estava parada com os olhos marejados. Tinha escutado tudo. Suas mãos tremiam. Casar com um homem que nem conheço, e ainda por cima cego. Ela encostou-se à parede ofegante. A vida já tinha sido cruel, mas agora parecia querer quebrar o pouco que restava de sua vontade. Enquanto isso, dentro do carro a caminho da cidade, Felipe te mantinha o silêncio. Olhava pela janela escura, pensativo, até que finalmente falou. Pai, eu escutei tudo. Sírier Antônio. Virou-se um pouco para ele, visivelmente preocupado. Me desculpe por não ter contado a ele sobre sua visão. Tá tudo bem, respondeu Felipe. Mas aquela moça, Lorena, ela definitivamente não é a pessoa certa. Ela nem sabe o que é amor. O pai suspirou. O pai dela disse que tem outra filha. O nome dela é Camila. Simples, humilde, o oposto da outra. O que você acha? Felipe ficou em silêncio por alguns instantes, pensativo. Então, com um leve sorriso nos lábios, disse calmamente: vamos conhecê-la no dia seguinte. Senhor. Antônio e Felipe voltaram à vila. Dessa vez, sem banda, sem dançarinos, sem música. Vieram em silêncio, discretamente. Camila estava do lado de fora, ajoelhada ao lado de uma bacia, lavando roupas com as mãos mergulhadas em água gelada. Seus dedos estavam vermelhos do frio, as costas doloridas de tanto se curvar. Ela nem percebeu a chegada dos carros pretos até ouvir um grito da mulher que a criou. Camila, vem aqui agora! Ela secou as mãos rapidamente no avental e correu para a frente da casa. Seu passo diminuiu quando viu o homem alto de roupa preta, com óculos escuros e uma bengala branca ao lado do Sr. Antônio. Era Felipe. Camila abaixou a cabeça, intimidada, o coração batendo forte. Sírier Antônio Noir deu um passo à frente. Viemos ver sua filha, Camila. O pai de Lorena, tentando parecer um bom homem, sorriu. Claro, claro. A Camila está pronta. É uma moça respeitosa, trabalhadora, de coração puro. Vão gostar dela. Ótimo, respondeu o senhor. Antônio. Queremos levá-la conosco ainda hoje. Tudo aconteceu rápido demais. Ninguém perguntou a Camila o que ela queria. Ninguém se importou com sua opinião. Em poucos minutos, colocaram suas roupas em uma sacola de plástico e disseram para ela entrar no carro e seguir com os homens. De dentro da casa, Lorena e sua mãe espiavam pela janela, escondidas atrás da cortina. Tinham ouvido tudo. A mãe riu com desprezo. Até que, enfim, aquela infeliz foi embora. Olha só para ela. Uma coitada. Lorena deu risada. Esposa de cego. Que vidinha, viu? Elas riram alto, sem imaginar que aquelas gargalhadas estavam com os dias contados. A cidade parecia outro planeta. Prédios de vidro tocavam o céu. Carros passavam como flechas por avenidas lisas, sem buracos. A mansão de Felipe era um verdadeiro castelo. O chão brilhava, as luzes nunca piscavam, e havia comidas que Camila nunca tinha sequer visto, muito menos provado. Mas em meio a tanta beleza, Camila se sentia minúscula. Ficava calada, isolada, andava devagar como se estivesse pisando em solo proibido. Comia sozinha, sentava sozinha, se escondia dentro da própria sombra. Felipe notou. 3 dias depois da chegada, pediu que ela o encontrasse no jardim atrás da casa. Sentado em um banco de madeira sob uma árvore frondosa, ele a chamou com voz suave. Camila, sente-se aqui comigo. Ela obedeceu em silêncio, sentando-se ao lado dele. Ele virou o rosto em sua direção. Camila, você não gosta de mim? Ela abaixou a cabeça. É... é por causa da minha cegueira? Os olhos dela se arregalaram. Não, jamais. Eu nunca odiaria alguém por isso.
Eu nunca odiaria uma criação de Deus. Então o que é? Perguntou ele com doçura. Ela ficou quieta por um tempo, pensando. Então respondeu com sinceridade. É tudo. A forma como tudo aconteceu. Ninguém me perguntou nada. Eu não escolhi estar aqui. Você tem sido gentil, mas eu me sinto uma estranha, até para mim mesma. Felipe assentiu devagar. Eu entendo. E você tem todo o direito de se sentir assim. Ele respirou fundo e completou. Mas talvez, se eu te contar minha história, você veja tudo com outros olhos. Camila o olhou curiosa. Havia algo na voz de Felipe, algo sincero. Ele respirou fundo e começou. Eu não nasci cego. Eu via tudo. Corria, dançava, dirigia, vivia como qualquer outro jovem rico. A vida era uma festa interminável. Carros luxuosos, festas em mansões, sorrisos falsos por todos os lados. Eu achava que tinha tudo: dinheiro, amigos, até um amor de mentira. Fez uma breve pausa. Sua voz abaixou, como se falasse com um fantasma do passado. Mas numa noite, tudo mudou. Saí de uma dessas festas bêbado, orgulhoso, me achando invencível. Peguei o carro e fui embora. No meio do caminho, perdi o controle e bati numa árvore. Quando acordei, só havia escuridão. Meus olhos tinham ido embora. Camila soltou um leve suspiro e levou a mão à boca chocada. Achei que minha vida tinha acabado ali. A garota que dizia me amar foi embora. Os amigos sumiram. As pessoas que antes me bajulavam desapareceram como fumaça ao vento. Ele respirou fundo. Fiquei sozinho, enterrado numa tristeza sem fim. Mas meu pai ficou. Ele me disse algo que nunca esqueci. Se você não pode encontrar a luz, seja a luz de alguém. Camila escutava em silêncio. O vento balançava suavemente as folhas ao redor. Pela primeira vez, alguém se abria para ela. Sem gritos, sem ordens, sem julgamentos. Apenas palavras, humanas. A partir daquele dia, algo começou a mudar. Felipe as não forçou nada. Dava a ela o tempo que precisava. Chamava-a para sentar no jardim, onde a brisa era suave e as flores balançavam, como se dançassem ao som do vento. Às vezes não falavam nada. Apenas sentavam, lado a lado. Outras vezes ele falava das pequenas coisas. Como sentia o calor do sol no rosto, como o cheiro das flores mudava com a estação, ou como os pássaros cantavam ao amanhecer. Camila começou a sorrir. Primeiro de leve, depois um pouco mais. Deixou de se esconder. Ajudava na cozinha, cumprimentava os funcionários com um bom dia cheio de doçura. Riu uma vez, depois outra e outra. Felipe notava. Sentia que o coração dela começava a se abrir, como uma flor que, após muito tempo no escuro, finalmente encontrava a luz. Certa noite, cerca de um mês depois, estavam novamente no jardim, sob um céu cheio de estrelas. Felipe quebrou o silêncio com uma voz calma. E agora, como você está se sentindo? Camila olhou para ele, os olhos brilhando. Melhor, muito melhor. Ele sorriu. Isso me deixa feliz. Ela baixou o olhar e murmurou. Você tem sido tão bom comigo. Você merece bondade também. Felipe respondeu suavemente. E você merece paz. Houve um silêncio suave, confortável. Então, Camila, disse quase como um segredo. Você é diferente. Não sei explicar, mas eu me sinto segura com você. É estranho. Nunca pensei que diria isso, mas acho que estou começando a te amar. O coração de Felipe bateu mais forte. Uma onda de emoção percorreu seu corpo. Ele queria dançar, pular, gritar para o mundo, mas se conteve. Apenas segurou a mão dela com carinho e sussurrou. Obrigado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado de olhos fechados, as mãos atrás da cabeça e um sorriso discreto nos lábios. Ela está começando a me amar, pensava, com um peito leve como nunca antes. Naquela noite, Felipe as não conseguia parar de pensar. As palavras de Camila ecoavam em sua mente como uma doce melodia, mas um peso ainda o apertava por dentro.
Ela não sabia de tudo, e ela merecia saber. Levantou-se devagar, caminhou até a janela e olhou para a noite silenciosa. A lua brilhava no céu, serena, mas seu coração estava longe da paz. Eu preciso contar, murmurou para si mesmo. Ela merece a verdade. Na manhã seguinte, ele pediu que Camila o acompanhasse até o jardim privativo, nos fundos da mansão. Era um lugar silencioso, quase mágico. Ali as flores pareciam sussurrar segredos ao vento. Sentaram-se em um banco de pedra. Felipe respirou fundo. Camila, chamou com a voz suave. Sim? Respondeu ela, olhando-o com aqueles olhos calmos que sempre o desconcertavam. Há algo que preciso te contar, disse ele. Ela piscou confusa. O quê? Eu escondi isso por semanas. Não foi por maldade. Eu só... Eu precisava ter certeza de algumas coisas. Camila ficou imóvel, o coração acelerado. Você está me assustando. Filipa. E então levou lentamente as mãos ao rosto e retirou os óculos escuros. Ela arregalou os olhos ao ver. Quando ele os abriu, eram olhos vivos, claros, atentos. Ela deu um passo para trás com surpresa. Seus olhos... Você pode ver. Ele assentiu com a cabeça. Sim. Ela ficou de pé num pulo. Todo esse tempo, você nunca esteve cego? Eu estive, disse rapidamente, mas recuperei a visão. Só que eu precisava saber quem me via além do que os olhos mostram. Camila mas tremia. Eu não entendo. Por que comigo? Por que esconder isso? Felipe. Levantou-se com calma. Porque no dia em que ouvi sua voz, no jeito que você me tratou, com respeito, com bondade, eu soube. Soube que você era diferente, mas precisava ter certeza. Fez uma pausa e completou. Eu queria alguém que me amasse não pelo que tenho, nem por um rosto bonito, mas pelo que sou, mesmo quando fui só escuridão. Camila virou o rosto. Estava confusa, magoada, ferida. Você mentiu para mim, sussurrou. Eu sei, disse ele se aproximando. E sinto muito, eu só queria proteger meu coração. Mas agora, eu quero abrir ele para você, por completo. Fez uma pausa, o tom sincero. Não estou pedindo perdão hoje. Só peço que, por favor, não vá embora. Ela não respondeu de imediato. Apenas se sentou devagar e cobriu o rosto com as mãos. Felipe o assentou-se ao lado. O silêncio durou alguns minutos. Então, finalmente, ela falou com a voz embargada. Você me machucou muito. Eu sei, respondeu ele com sinceridade. Mas ela continuou. Mesmo assim, eu nunca senti uma paz como essa estando aqui. Ele se virou lentamente na direção dela. Camila enxugou as lágrimas e, encarando-o nos olhos, disse: Você não protegeu só o seu coração. Você protegeu o meu também, mesmo que eu não soubesse disso. Felipe estendeu a mão, tocando a dela com delicadeza. Isso quer dizer que... Você me perdoa? Ela o olhou por longos segundos, então assentiu devagar. Sim, eu te perdoo. O coração de Felipe explodiu por dentro, mas antes que pudesse falar, ela completou. Mas da próxima vez, me diga tudo. O amor não se esconde. Ele sorriu. Você tem minha palavra. E ali, naquele jardim calmo, sob o sol suave da manhã, dois corações machucados começaram, enfim, a se curar de verdade. Enquanto isso, de volta à vila, as ruas fervilhavam com cochichos e conversas. O calor do dia parecia menor diante do calor das fofocas. Tudo começou quando uma mulher que havia ido à cidade visitar uma parente que trabalhava como faxineira em uma das maiores mansões, voltou com uma notícia bombástica. Ela mal chegou e correu para a barraca de caldo de peixe, onde se reuniam as línguas mais afiadas da região. Sentou-se, pediu uma cerveja e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Vocês lembram daquele bilionário que veio pedir a Lorena em casamento? Aquele que disseram que era cego? Pois é, não é nada cego, ele enxerga muito bem. Todos na barraca pararam de mastigar, mastigaram a fofoca com mais apetite do que a comida. Tem certeza? Perguntou uma mulher de avental,
franzindo a testa. Estou dizendo o que os meus olhos viram, exclamou a visitante, com um gesto teatral. Ele andava normalmente, cumprimentava todo mundo. Até entrou no carro e saiu dirigindo. Mas, e a cegueira? Questionou um homem mais velho. Nunca foi cego, gritou ela, fazendo os copos na mesa tremerem. Aquilo foi tudo fingimento. Um teatro. Ele só queria ver quem gostava dele de verdade. Em poucas horas, toda a vila já sabia. A fofoca corria mais rápido que a água em enchente. Mas nenhuma casa foi mais atingida por essa notícia do que a de Lorena. Ela estava deitada na cama, encarando o teto sem emoção, quando Rita, sua melhor amiga, entrou no quarto sem bater. Lorena, Lorena, gritou ofegante. Ela se sentou de supetão. O que foi, Rita? Por que esse desespero? Rita. Fechou a porta como se escondesse um segredo do mundo e se aproximou com pressa. É sobre o né Felipe. Ah, os olhos de Lorena se estreitaram. O que tem ele? Rita. Olhou para os lados como se alguém pudesse escutar pelas paredes e sussurrou. Disseram que ele pode ver, que ele nunca foi cego de verdade. O quê? Exclamou Lorena, arregalando os olhos. É verdade. Todo mundo está falando. Ele andava pelas ruas dirigindo como se nunca tivesse perdido a visão. Era tudo um teste, um teatro. Lorena levantou-se com dificuldade. As pernas tremiam. Então, o tempo todo ele podia ver? Rita assentiu com pressa. Acabei de sair do mercado. É o único assunto da vila. O rosto de Lorena Mina perdeu a cor. Sua respiração ficou curta, pesada. Levou as mãos à cabeça. Meu Deus! Meu Deus! Nesse instante, a porta se abriu novamente e sua mãe entrou. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Lorena virou-se com lágrimas nos olhos. Mamãe, o Felipe, ele não é cego. Ele enxerga. Ele mentiu. Ele pode ver. A mãe dela gritou. Sangue de Jesus! Lorena desabou em prantos. Eu rejeitei um bilionário. Chamei ele de inútil, de cego. E agora? Agora todo mundo está rindo de mim. A mãe se apressou para abraçá-la. Não, minha filha. Isso não pode ficar assim. Esse homem precisa voltar para você. Vamos consertar isso. Não podemos perder uma bênção dessas. Lorena limpou o rosto. Mas ele me odeia. A mãe abaixou a voz calculista. Então peça perdão. Chore se precisar. Ligue para ele. Diga que está confusa, que sente falta dele. Quer ganhar essa guerra? Lute com inteligência. Lorena. Pegou o celular com mãos trêmulas. Discou o número de Felipe. Chamou uma vez, duas. Ele atendeu. Alô? Felipe, sou eu, Lorena. Por favor, não desligue. Silêncio. Ela respirou fundo. Eu só queria dizer que... Me desculpa. Naquele dia, eu não soube lidar com tudo. Fiquei assustada. Mas eu sinto sua falta. Ainda me importo com você. Mais silêncio. Então a voz dele veio, fria como pedra. Você sente falta do meu dinheiro? Não! Ela tentou protestar, chorando. Não é isso. Quando eu precisei de alguém, você riu de mim, ele disse. Me humilhou na frente da sua família, da vila toda. Você queria o status de ser esposa de um bilionário, mas não queria o homem por trás disso. Lorena tentou segurar o choro, mas falhou. Por favor, não fala assim. Você é interesseira. A voz dele cortou como navalha. E eu não quero nada com você. Fique longe de mim. E então? Felipe desligou. Lorena ficou olhando para o celular sem acreditar. Suas mãos tremiam. Lágrimas corriam livres. A mãe se aproximou. O que ele disse? Ela respondeu em sussurros. Me chamou de interesseira. Mandou eu ficar longe. Os olhos da mãe se tornaram escuros, endurecidos. Ele fez o quê? Depois de tudo o que fizemos, isso é uma guerra. E não vamos assistir essa órfã ganhar. Vamos fazer o que for necessário. O que for. Lorena secou as lágrimas devagar. Um novo fogo nascia em seu olhar. Isso mesmo, mamãe. Essa menina não vai tirar o que é meu. Nunca.
E naquele instante, mãe e filha deram início a um plano. Um plano perigoso, movido por inveja, orgulho e sede de vingança. A noite passou em claro. Sentadas na sala, com o olhar fixo, as duas traçavam estratégias como se fossem generais em batalha. A Camila roubou minha vida, disse Lorena, entre os dentes. Era para ser eu, ao lado do Felipe, não ela. A mãe se inclinou para a frente. Então vamos tomar de volta o que é nosso. Dessa vez, sem mais implorar, disse Lorena, os olhos ardendo de raiva. Vamos usar algo mais forte. Sua mãe a encarou, séria, os lábios pressionados. O que você quer dizer com mais forte? Eu conheço alguém, respondeu a mãe num sussurro sombrio. Um homem que lida com forças antigas, um curandeiro, muito poderoso. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, mãe e filha saíram de casa em silêncio. Pegaram uma moto velha e seguiram por uma estrada de terra até desaparecerem nas matas densas além da vila. O caminho era estreito, cheio de curvas e galhos baixos. O silêncio da floresta parecia ouvir tudo. No coração da mata, atrás de muros de barro e sob as sombras de árvores imensas, vivia o curandeiro. Seus olhos eram vermelhos como brasas e sua voz, como vento passando por um cemitério. Ele riu ao vê-las. Duas mulheres com corações pesados. O que procuram? Foi a mãe de Lorena quem falou primeiro. Há um homem muito rico. Ele deveria ser o noivo da minha filha, mas agora está com outra. Queremos ele de volta, custe o que custar. O curandeiro sorriu. Isso é simples. Tenho algo muito forte. Uma pitada na comida dele e pronto. Ele será seu. O coração dele vai bater apenas por você. Os olhos dele não verão mais nenhuma outra mulher. Lorena sentiu o corpo arrepiar. Uma parte dela se empolgava, outra tremia. Mas então o rosto do homem ficou sério. Contudo, disse ele lentamente, há consequências. Mãe e filha se entreolharam. Que tipo de consequências? Perguntou a mãe desconfiada. Ele balançou a mão no ar, enigmático. Isso não posso dizer. Só saibam, o poder sempre cobra um preço. Sem pensar duas vezes, Lorena se adiantou. Eu não me importo. Eu quero o bar, Felipe de volta, a qualquer custo. A mãe assentiu. Dê pra gente. O curandeiro tirou de uma caixa uma pequena bolsa de couro preta. Colocou-a nas mãos da mãe. Uma única pitada, nada mais. Se exagerarem, o feitiço se voltará contra vocês. Elas concordaram rapidamente e voltaram para casa. De volta ao quarto, sentaram-se na cama e observaram a bolsa como se ela respirasse. Lorena franziu a testa. Mãe, como vou colocar isso na comida dele? Ele não fala comigo. Ele nem quer me ver. A mãe sorriu maliciosa. Então vá por onde ele é fraco. Pela Camila. Ela tem o coração mole. Ligue para ela, chore, finja arrependimento. Diga que está em paz com tudo. Ela vai acreditar. Os olhos de Lorena brilharam. Mãe, você é um gênio, a mãe gargalhou. Quando ele estiver de volta nos seus braços, lembre-se de quem teve a ideia. Lorena pegou o celular. As mãos tremiam, mas as lágrimas eram falsas. Discou o número. Chamou uma vez, duas. Camila. Atendeu com voz serena. Alô? Lorena. Começou a chorar imediatamente, soluçando como uma atriz premiada. Camila, por favor, não desliga. Camila hesitou. Como conseguiu meu número? Isso não importa agora, respondeu ela entre soluços. Eu só quero dizer, me perdoa, por tudo. Eu fui má, arrogante. Você não merecia aquilo. Ninguém merecia. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, Camila perguntou com doçura. Por que agora? Porque eu percebi. Como fui cruel, disse Lorena Bourne, chorando ainda mais alto. Você é boa, generosa. Eu só quero paz. Não me deixe ser vencida pela minha própria maldade. Camila suspirou. O coração dela era frágil. Ela não acreditava em carregar ódio nem rancor. Lorena,
Eu te perdoo. Não porque você merece, mas por causa do Deus que eu sirvo. Lorena. Rapidamente secou as lágrimas e forçou um sorriso de gratidão. Obrigada. Obrigada mesmo, Ina Camila. Você não faz ideia do peso que tirou do meu coração. Mais silêncio. Então, com uma doçura ensaiada, ela continuou. Eu gostaria de te visitar, ir até a cidade, só para te ver, te abraçar, conversar, fazer as pazes de verdade. Camila ficou surpresa. Você quer me visitar? Sim, quero começar de novo. Ela pensou por um momento. Deixa eu falar com meu marido. Se ele concordar, te aviso. Claro, obrigada de verdade. Deus te abençoe. Assim que a ligação terminou, o rosto de Lorena mudou completamente. As lágrimas cessaram. O choro falso evaporou. Ela largou o celular na cama e soltou uma risada seca, venenosa. A mãe se aproximou com a bolsa de couro nas mãos. Isso é só o começo, murmurou com um brilho sombrio nos olhos. Vamos ver até onde aquela menina aguenta. Segurar o que nunca foi dela. Naquela noite, depois do jantar, Camila sentou-se silenciosa ao lado do marido no quarto aconchegante da mansão. Felipe Moné estava concentrado no celular, lendo algo com um rosto sério. Ela não conseguia tirar os olhos dele, as mãos brincando nervosamente com a barra do seu vestido de dormir. Amor, sussurrou ela com delicadeza. Sim, respondeu. Felipe, sem desviar o olhar da tela. Tem algo que eu preciso conversar com você. Ele finalmente levantou o olhar curioso. O que foi? Camila respirou fundo. É sobre a Lorena. O rosto de Felipe mudou instantaneamente. Ele largou o celular na mesa de cabeceira e sentou-se na beirada da cama. O que ela quer? Ela me ligou hoje, disse Camila. Estava chorando. Disse que quer realmente fazer as pazes. Felipe não franziu a testa. Já te disse, não confio naquela garota. Eu sei, falou. Camila, né, suave. Mas a forma como ela falava, a dor na voz dela, eu acreditei. Ele balançou a cabeça incrédulo. Aquela menina é uma cobra. Só se aproxima quando quer tirar algo. As pessoas mudam, insistiu Ana Camila. Eu já vi gente pior e que se transformou. Talvez agora seja a vez dela. Talvez Deus esteja mudando o coração dela. Felipe se levantou e foi até a janela, olhando para a noite lá fora. Eu só quero te proteger. Camila, não quero que ela traga problemas para dentro da nossa casa. Eu entendo. Ela se aproximou, pousando a mão gentilmente nas costas dele. Mas essa visita será só por alguns dias. Depois ela volta para a vila. Ele não respondeu. Então ela deu a volta, encarou-o e segurou suas mãos com firmeza. Por favor, meu amor, vamos dar uma segunda chance. Não por ela, mas por mim. Eu quero paz. Vamos ver se ela realmente quer fazer as pazes. Felipe mergulhou nos olhos dela, sentindo o coração puro e o amor que brilhava na voz. Só 3 dias, cedeu ele devagar. 3 dias. Depois disso acabou. Sem discussões. Camila sorriu e o abraçou apertado. Obrigada, meu rei. 2 dias depois, os portões da mansão se abriram para a chegada de um táxi. Lorena desceu devagar, vestindo um longo vestido vermelho e salto alto reluzente. A maquiagem estava perfeita. A bolsa combinava com os sapatos, mas não era sua beleza que brilhava. Era a ganância nos olhos. Ela ficou parada em frente à casa, olhando para o prédio alto e reluzente. As flores por toda parte, as janelas brilhando e o ar impregnado de riqueza e poder. Sussurrou para si mesma. Em breve tudo isso será meu. Um segurança abriu a porta e a conduziu para dentro. Lorena caminhou lentamente pela sala de estar, seus olhos vasculhando cada detalhe. Cortinas douradas, sofás macios, um piano de cauda e um lustre que parecia vindo do céu. Ela sorriu, cheia de orgulho. Então é assim que aquela órfã inútil tem vivido no meu palácio. Nunca. Camila entrou apressada, sorrindo calorosamente. Lorena, que bom que você veio. Lorena.
Apagou o sorriso arrogante e fingiu humildade. Muito obrigada por me receber. Sinceramente, não mereço tanta bondade. Camila a abraçou. Agora você está aqui, e isso é o que importa. Felipe entrou, vestido com uma camiseta preta simples e jeans, olhando para Lorena com frieza e atenção. Ela baixou o olhar e disse, baixinho: Boa noite, senhor. Ele acenou com a cabeça, curto. Seja bem-vinda. Obrigada, respondeu ela depressa, desviando o olhar. Camila a guiou até o quarto de hóspedes e ajudou a desempacotar as malas. Mais tarde, todos se sentaram à mesa para o jantar. Camila falava a maior parte do tempo, enquanto Felipe lá permanecia em silêncio, apenas observando. Lorena ria baixo de tudo que Camila dizia, agindo doce e gentil, mas no fundo seu coração fervia. Ela observava a maneira como Felipe das Cristina ajudava Camila a sentar, como tocava sua mão, o olhar cheio de amor. Isso doía, não porque sentia falta de Mara Felipe, mas porque desejava tudo o que na Camila tinha: a vida, o homem, a glória. Depois do jantar, ele e Camila a levou Lorena Mainá para conhecer a casa. Passearam pela varanda do andar superior, pelo escritório particular, pelo jardim e, finalmente, pela cozinha. Lorena olhou para o espaço amplo, as bancadas lisas, a geladeira brilhante. Sussurrou de novo. Tudo isso será meu em breve. Naquela noite, Camila não ouviu nada. Enquanto dormiam em quartos separados, dois corações completamente diferentes batiam em sintonia própria. No quarto principal, Camila orava baixinho. Senhor, por favor, abençoe nosso lar e ajude as Lorena a encontrar a verdadeira paz. Mas no quarto de hóspedes, Lorena estava sentada junto à janela, segurando o amuleto que sua mãe lhe dera. O rosto dela era duro, repleto de fome e desejo. Ela abriu cuidadosamente o pequeno saquinho de couro e fitou o pó escuro dentro dele. Só um pouquinho na comida dele, sussurrou, e ele será meu para sempre. Olhou para a porta e sorriu. Amanhã farei meu movimento. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava a mansão, enquanto os pássaros cantavam suavemente no jardim. Uá, Camila! Já estava na cozinha, cantarolando uma música de louvor enquanto cortava os legumes. Sentia paz no coração, leveza no peito. Tudo parecia estar certo. No corredor, Lorena quando espiava da esquina, observando. Camila mexer na cozinha com tanta facilidade e alegria. Garota tola, pensou. Nem sabe que seu tempo está acabando. Ela entrou na cozinha, um sorriso falso estampado no rosto. Bom dia, Camila, disse fingindo animação. Camila se virou sorrindo gentilmente. Bom dia, você acordou cedo. Sim, respondeu Lorena. Doce. Não consegui dormir. Tive um sonho profundo que me fez perceber ainda mais como sou sortuda por você ter me perdoado. Camila sorriu calorosamente. A graça para perdoar vem de Deus. Venha me ajudar a arrumar os pratos. Lorena se aproximou rapidamente e começou a ajudar. Quando Camila foi lavar o arroz, o coração de Lorena disparou. Esta é minha chance, pensou. Ela olhou rápido para a sala. Felipe ainda não tinha chegado. Discretamente meteu a mão dentro do sutiã e tirou o saquinho do amuleto, tremendo ao abrir. Só um pouquinho, que isso seja rápido, sussurrou estendendo a mão para o pote de ensopado sobre o balcão. Mas naquele instante, passos ecoaram. Felipe as entrou bocejando, esticando os braços. O coração de Lorena pulou. Apressadamente, ela jogou o amuleto atrás do cilindro de gás e fingiu limpar o balcão. Camila olhou para ele. Amor, você já está acordado? Venha, deixa eu servir sua comida. Felipe sentou-se à mesa. O coração de Lorena se batia forte como um tambor. Perto demais, muito perto, pensou. Mas vou tentar de novo. Enquanto Camila servia a comida, os olhos de Felipe desviaram lentamente para Lorena.
Havia algo nela que o deixava desconfortável. O sorriso era doce demais, a voz calma demais, parecia falso. Quando Macamila Marn saiu para buscar uma garrafa de água, ele se recostou e falou baixo. Não sei que jogo vocês estão jogando, mas não tentem nada estúpido na minha casa. Lorena congelou por um instante, depois sorriu rápido. Não estou jogando nenhum jogo, só quero consertar as coisas. Ele olhou fixamente em seus olhos. Aviso, eu vejo muito mais do que você imagina. Camila voltou com a água e o momento passou. Durante o café da manhã, Lorena permaneceu em silêncio. Seu plano quase falhou. Ela precisava ser mais esperta. Mais tarde naquele dia, enquanto Camila fazia uma videochamada na sala, Lorena voltou sorrateira para a cozinha. Pegou o amuleto do esconderijo atrás do cilindro de gás e sorriu. Então percebeu a próxima refeição. Um pote fresco de arroz jollof já cozinhando no fogão. Esse é para o jantar, murmurou. Este não vai escapar. E rapidamente abriu o saquinho e polvilhou uma pitada no arroz. Mexeu com uma colher limpa e fechou cuidadosamente a tampa. Lavou as mãos e saiu da cozinha cantando baixinho, como se não tivesse nenhuma preocupação. Mas Camila, disse doce, vou te ajudar a arrumar a mesa para o jantar hoje. Camila sorriu gentilmente. Você é muito bondosa. Lorena, obrigada. Bondosa demais, pensou. Lorena, se soubesse o que realmente está por trás disso. Naquela noite, enquanto o aroma do arroz jollof se espalhava pela mansão, o coração de Lorena acelerava. Felipe desceu as escadas, inalando profundamente o cheiro da comida. Uau, algo está com um cheiro delicioso. Camila sorriu. Preparei com amor. Ah, Lorena ajudou também. Felipe olhou para Lorena. De novo, ela retribuiu com um sorriso doce, mas ele ainda se sentia desconfortável. Sentaram-se à mesa. O arroz foi servido. Felipe pegou a colher. Lorena prendeu a respiração. Ele comeu uma colherada, depois outra. Ela observava o rosto dele, os olhos, qualquer sinal. Nada. Ele continuou comendo normalmente. Funcionou, pensou ela sorrindo. Logo ele vai me amar, vai esquecer a Camila, vai vir para mim. Mas o que Lorena não sabia era que Felipe já desconfiava de algo. Ele a tinha visto entrar sozinha na cozinha. Do alto do andar, observou cuidadosamente. Antes do jantar, pediu para a empregada tirar o arroz do pote e preparar uma nova porção, com o mesmo sabor, mesma aparência. O arroz que Lorena tinha envenenado foi descartado. O que ele comeu estava limpo. Lorena não fazia ideia. Ela acreditava que o feitiço já tinha entrado em seu corpo, que a vitória estava próxima. Assim, naquela noite, deitada na cama de hóspedes, sorrindo para o teto, ela sussurrou. Agora ele é meu. Finalmente. Mas mal sabia ela que a armadilha que havia preparado era, na verdade, para ela mesma. 2 dias se passaram. Manhã veio, tarde passou, a noite voltou, e nada mudou. Felipe continuava o mesmo, calmo, amoroso, sábio. Nenhum sinal do feitiço funcionando. Lorena esperava, observava, olhava nos olhos dele cada vez que passava. Mas ele a ignorava. Ainda segurava a mão de Camila. Ainda olhava para ela com amor. Lorena ardia por dentro. Sentou-se na beira da cama, puxando os cabelos. Por que nada está acontecendo? Ele comeu o arroz, o feitiço estava lá. Por que ele não age como se me amasse? Ela andava pelo quarto, os olhos vermelhos de frustração. Não posso esperar mais. Vou acabar com isso hoje. Vou despejar tudo. Ele tem que me amar, mesmo que seja à força. Pegou o saquinho do amuleto na bolsa, quase vazio. Restava apenas uma última pitada pesada. Não importava que o curandeiro nativo a tivesse avisado. Não use tudo. Mas quem era ele para impedir? O que sabia?
Na manhã seguinte, fingindo normalidade, entrou na cozinha. Camila estava no andar de cima, preparando sua oração matinal. Felipe se arrumava para o trabalho. Lorena despejou todo o conteúdo do amuleto em um prato pequeno de café da manhã, só para ele. Inhame com molho de ovos. Misturou bem. Esse não escapa, disse para si mesma. Hoje esse homem vai se curvar a mim, vai implorar pelo meu amor. Colocou a comida cuidadosamente na mesa. Mas o que ela não sabia é que no andar de cima, no silêncio do quarto principal, o fogo já havia começado a cair. Camila estava ajoelhada, mãos erguidas, voz forte e poderosa. Senhor, não sei o que o inimigo está tramando, mas eu me firmo em tua palavra e cancelo todo o plano das trevas. Eu cubro esta casa com o sangue de Jesus. Sua voz aumentava, cheia de autoridade. Eu calo toda bruxa, todo o poder do inimigo, toda mulher estranha tentando destruir o que o Senhor me deu. Que o fogo caia, Senhor, que os perversos sejam expostos. Lágrimas escorriam de seus olhos. Nenhuma comida preparada com intenção maligna entrará no corpo do meu marido. O Espírito Santo tomou conta. De repente, o ar no quarto mudou. Anjos preencheram o espaço. Ventos começaram a soprar do nada. A voz de Camila virou um trovão. Lá embaixo, Lorena ainda sorria. Ela despejou o suco em um copo e o colocou ao lado da comida envenenada. De repente, uma força cortante como um raio atingiu sua cabeça. Ela gritou, derrubou o copo e caiu no chão. Pegou a cabeça com as duas mãos e gritou ainda mais alto. Fogo! Fogo! Minha cabeça! Minha cabeça está queimando! Lorena rolava pelo chão, gritando, chutando cadeiras e chorando alto. Camila, ao ouvir o barulho, desceu correndo as escadas. Parou em choque. Jesus! Felipe desceu apressado do quarto, já vestido para o trabalho. O que está acontecendo? Lorena ainda gritava, levantou-se de repente e apontou para Felipe. Fui eu! Fui eu! Coloquei o feitiço na sua comida. Queria que você deixasse ela. Queria que você me amasse. Gritou de novo, arrancando o vestido, o cabelo espalhado e selvagem. Começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Derramei tudo, derramei tudo. O curandeiro me avisou, mas não me importei. Eu queria ele, queria esta casa, queria essa vida. Camila caiu de joelhos, cobrindo a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Oh, Deus! O rosto de Felipe ficou vermelho de raiva. Ele olhou para Camila, com olhos afiados. Eu avisei, amor, disse baixinho. Te falei que essa garota era um demônio. Disse para não confiar nela. Camila tremia. Me desculpa, eu não sabia que chegaria a tanto. Eu só pensei que ela tivesse mudado. Lorena gritou de repente de novo e saiu correndo descalça para a rua. Fogo! Fogo! Estou queimando! Não me toquem! Ele é meu! Deem ele para mim! As pessoas na rua pararam para olhar. Gritaram em choque. Aquela não é a... Lorena! O que aconteceu com ela? Ela corria louca, arrancando os cabelos, rolando no chão e gritando coisas estranhas. De volta para a mansão, Felipe sentou devagar. Camila se aproximou e ajoelhou diante dele. Me desculpa, disse chorando. Eu estava errada. Deixei a compaixão me cegar. Por favor, me perdoa. Felipe a levantou com gentileza. Eu te perdoo, falou suavemente. Mas da próxima vez, proteja seu coração. Nem todo mundo merece sua bondade. Camila assentiu enxugando as lágrimas. Eles se abraçaram forte. Naquele instante, ambos souberam. O amor é poderoso, mas Deus é mais forte. E o inimigo havia sido derrotado. Lá na vila, a notícia se espalhou como fogo. Lorena havia enlouquecido. Ela gritava nas ruas confessando tudo. Tentou enfeitiçar o bilionário, mas o plano voltou contra ela. A mãe de Lorena estava sentada do lado de fora quando ouviu. Uma vizinha chegou ofegante. Dona, a Lorena enlouqueceu na cidade e disse que jogou feitiço na comida do Felipe.
Antes que a mulher terminasse a frase, a mãe de Lorena pulou da cadeira. Mentira, mentira. Minha filha não pode enlouquecer. Onar Felipe usou ela para rituais. Aquele garoto é malvado, eu sabia. Ela entrou na casa furiosa. Acham que vou ficar quieta? Nunca. Querem matar minha filha. O marido, que estivera calado a manhã inteira, saiu do quarto. Para onde você vai, mulher? Para lidar com aquele homem, sibilou ela. Ele deu um feitiço falso para minha filha. Agora ela enlouqueceu. O marido ergueu a mão para pará-la. Mulher, já chega. Ela parou e se virou. O que disse? Já chega, ele falou firme. Olha o que sua maldade causou. Eu nunca gostei da Camila, mas agora cansei de odiá-la. Ela não fez nada contra a gente. Foi sua filha e seus conselhos malignos que causaram tudo isso. Ela ficou em choque. Você empurrou aquela garota para a feitiçaria. Mandou ela mentir, fingir, destruir o casamento de outra mulher. E agora está culpando os outros? Você está apoiando estranhos ao invés do seu próprio sangue. Estou falando a verdade, ele disse. E deixa eu te contar. Ah, Lorena merece tudo o que aconteceu. Essa loucura é pouco perto do que ela fez. Os olhos dela se arregalaram. Então você está contra mim agora? Eu estou contra o mal, ele gritou. E saiu da casa ofegante. Ela pegou sua bolsa e seguiu para a floresta atrás do curandeiro nativo. A estrada estava silenciosa. O vento soprava devagar entre as árvores. Chegou, empurrou o portão e entrou decidida. O curandeiro estava sentado no chão, queimando ervas e sussurrando para um pote de barro. Ela não o cumprimentou, nem se ajoelhou. Apontou para ele com a mão trêmula. Seu velho maldito! Você deu um feitiço falso para minha filha, e agora ela enlouqueceu. Homem inútil, seu velho sujo e estúpido! O curandeiro nativo não se mexeu. Apenas ergueu o olhar para ela, seus olhos profundos e calmos. Mulher, disse numa voz baixa e firme. Controle a língua. Ela riu, batendo palmas com desdém. Você fracassou. Minha filha deveria se casar com um bilionário e agora está na rua, rasgando as roupas. Tola! Seu feitiço de jugu é falso. Eu te avisei para não usar demais, falou o homem com tranquilidade. Mas você foi gananciosa. Você e sua filha queriam roubar o que não era de vocês. Cala a boca, ela gritou. Você é uma vergonha, velho inútil, com rabo de vaca e giz. Vou denunciar você para toda a vila. O curandeiro levantou-se devagar, os olhos agora brilhando num vermelho intenso. Eu disse para parar de me insultar. Não tenho medo de você, idiota. Ela gritou novamente. De repente o vento uivou forte, folhas voaram em círculos, o céu escureceu por cima das árvores e, num clarão, veio o trovão. Um grito estridente cortou o ar. A mãe de Lorena largou a bolsa e caiu no chão, gritando. Minha cabeça! Minha cabeça! O fogo está me queimando! Rolava na terra puxando o seu pano. Não me toquem! Cobras! Cobras por toda parte me mordendo! O curandeiro voltou a se sentar calmamente. Deixem-na ir, ordenou aos espíritos. Sua punição chegou. Ela se levantou e correu em direção à vila, gritando. Fogo! Fogo! Felipe, me perdoe. Camila, me perdoe. Eu não sabia. Pessoas começaram a se aglomerar na estrada. Quando ela entrou na vila, louca como a filha, corria descalça, cabelos soltos ao vento, olhos arregalados. Me perdoem! Por favor, me perdoem! Os moradores observavam em choque. Aquela não é a mãe da Lorena. Ela também enlouqueceu. Maldade nunca compensa. E assim o mal que começou com uma mentira simples terminou em destruição. Camila, Inarn, Felipe estavam seguros, cobertos por orações, rodeados de paz e protegidos pelo próprio Deus. Queridos espectadores, que lições vocês tiraram dessa história dramática? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever. Ative as notificações para não perder nossas novidades. Obrigado por assistir e fiquem com Deus.